O escritor mineiro Carlos Baccelli é o convidado de hoje do Sempre um Papo para debate e lançamento do livro Chico Xavier, O Médium dos Pés Descalços. Seja bem-vindo, Carlos. É uma alegria, Beatriz, estar aqui participando do seu programa. Ah, ótimo. Então, fala aí pra gente. É um livro que reúne 100 histórias, né, inéditas, né, que retratam um pouco da intimidade aí de Chico Xavier, né? Que tipo de histórias são essas? São cartas? Eu tive a oportunidade de conviver com Chico em Uberaba durante 25 anos. Inclusive, frequentando a casa dele, e sou um dos biógrafos de Chico Xavier. Já escrevi 15 livros sobre o trabalho de Chico Xavier. Esse é o 15º? Este é o mais recente. A minha esposa escreveu mais 5. Então, escrevemos os dois 20 livros, uma pequena coleção, sempre com a preocupação de documentar o trabalho do médium e também de mostrar a figura humana de Chico Xavier. E o que tem de inédito nesse livro aqui, O Médium dos Pés Descalços? São histórias inéditas, fatos inéditos. Além de sermos amigos e de frequentar a casa de Chico, ele me escrevia toda semana sobre os mais diferentes assuntos. Durante muitos anos nós nos correspondemos. E neste livro incluímos 31 das muitas cartas que temos conosco. Cartas que ele nos escrevia sobre a sua vida, sobre o seu trabalho na mediunidade, sobre a situação do mundo em diversas épocas, enfim, são ensinamentos muito importantes de um documento histórico. Certo. Bom, e além do autor, o senhor falou, era muito próximo também de Chico Xavier, amigo, né? Como é que era Chico Xavier? Olha, Chico era uma pessoa extraordinária. Eu costumo dizer que Chico reunia a sabedoria de Sócrates e a bondade de Francisco de Assis. Quando ele falava, ele era um sábio. Quando ele agia, ele era um santo. O médium Chico Xavier é o maior fenômeno mediúnico da história. Mas eu considero o homem Chico Xavier muito maior do que o médium. Tanto é que o senhor foca aqui nessa questão do humano, né? Do humano, mostrando a humildade, a simplicidade dele. Daí o título, O Médium dos Pés Descalços, né? E aqui tem muitas fotos também. Muitas fotos, inclusive algumas inéditas, que ainda não foram veiculadas na imprensa assim, de maneira mais abrangente. Por exemplo, fotos do velório dele, do sepultamento dele, 30 mil pessoas acompanhando o féretro dele em Uberaba, que foi visitado por 120 mil pessoas, o corpo sendo levado em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros. Então, quem tem curiosidade para conhecer mais sobre a vida do médium Chico Xavier, esse é mais um exemplar, né? Mais um exemplar. Eu costumo dizer o seguinte, Chico Xavier não tem um biógrafo só. A biografia de Chico Xavier, ela vem sendo escrita a muitas mãos, por pessoas que conviveram com ele em diversas épocas. Porque, graças a Deus, Chico viveu muito, quase 100 anos, né? 92 anos de idade. Pois é, e foi muito difícil reunir esse trabalho nesse último livro? Não, porque muita coisa, inclusive, ele foi passando para mim. Éramos muito amigos, ele ia me cedendo muitas fotografias dele, alguns documentos, entrevistas. Eu fui guardando isso tudo, arquivando isso tudo, esperando o momento certo de publicar. Ótimo. Então, é muito importante um documento como esse para a literatura espírita, né? E para a literatura não espírita e para a história também do Brasil, porque, afinal de contas, ele foi eleito o mineiro do século, o mineiro mais importante do século, e ao lado de Rui Barbosa, o brasileiro mais importante da história. Então, nós precisamos de conhecer um pouco melhor a vida desse brasileiro que extrapolou os limites da religião. Eu costumo dizer que Chico Xavier estava espírita, mas que, na verdade, ele era um ser iluminado, a serviço do Cristo na Terra. Ok, maravilha. E aí o debate e lançamento do livro é hoje no projeto Sempre um Papo, né? Sempre um Papo. Lá nós vamos ter oportunidade de conversar, dialogar com mais calma, responder perguntas do pessoal. Pois é, e às 19h30 na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes. Isto, estão todos convidados, espíritas, não espíritas, simpatizantes. Apareça lá,
e vamos conversar um pouco sobre Chico Xavier. É um bom papo, né? E aberto ao público, né? Aberto ao público. Ok, muito obrigada pela sua Agradeço, presença, Beatriz. Muita paz, hein? A edição das 2 da tarde fica por aqui, agora são 2h22. A gente se encontra logo mais às 4 da tarde com mais informações para você. Você fica agora com a revista BH News, apresentação de Alessandra Valente. Obrigada pela companhia e até já.